Olha, o presidente da República afirmou que pode se candidatar à reeleição para evitar o retorno de trogloditas ao comando do país. A candidatura à reeleição é amplamente defendida dentro do PT. O próprio presidente admite publicamente o desejo de tentar um novo mandato. Vamos acompanhar. Não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virá lá em 40 e eu poderei ser candidato. Esse foi um trecho de uma entrevista que o presidente da República concedeu à Rádio CBN, por isso que os nossos amigos apareceram ali logo no comecinho. Fala aí, Fábio Piperno, o que você acha desse plano do presidente da República? Isso expõe de alguma forma que ele teria energia para combater o que ele chama de trogloditas e que, por outro lado, o PT não prepara mais ninguém que possa suceder essa figura que é principal há tanto tempo assim ali no partido. O presidente Lula, o Brasil até hoje realizou 9 eleições para presidente desde a redemocratização, de 1989 para cá. Pois bem, o presidente Lula foi candidato em 6, 2/3 disso. Seria, inclusive, candidato numa 7ª se não tivesse preso. Então, é óbvio que o presidente vai ser candidato de novo, se tiver saúde, claro. E a gente torce para que isso aconteça, para a questão da saúde. Aqui no Brasil, o político adora chegar e falar para as massas e tal, olha, não, eu sou contra a eleição, vou ficar um mandato só, quero fazer o melhor, tudo papo furado. Aí, esse é algum tema no qual direita e esquerda correm lado a lado. Quer dizer, porque é só aparecer uma oportunidade que eles estão falando no próximo mandato. E o mesmo vale para governador, prefeito, todo mundo que exerce cargo executivo quer ser candidato à reeleição, a não ser que ele projete, por exemplo, ser candidato a um cargo maior. O prefeito ser candidato a governador, o governador a presidente, por aí vai. Então, é óbvio que se ele tiver condição física, ele vai ser candidato a presidente, sim. Alan Gânio, o presidente da República fala em volta de trogloditas e que, para evitar isso, ele estaria disponível e poderia até parecer com menos idade do que ele teria num próximo mandato, né? O que você acha dessa colocação do presidente, que tem uma pitada de crítica também a quem estava no poder antes? Veja só, Evandro, ele se coloca como se houvesse um clamor popular na eleição passada por um volta a Lula. E, na verdade, não foi nada disso que aconteceu. O presidente foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou o seu processo e assim ele pôde ser candidato à presidência, ganhou as eleições numa eleição muito apertada. Inclusive o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano Gilmar Mendes, disse que o presidente deve ao Supremo, falou categoricamente isso. Então não é que houve lá um clamor popular, presidente Lula, volte aqui que você precisa derrotar o governo que está no poder, nada disso. E eu não vejo também que foi um governo de trogloditas. Na entrevista que ele concede, ele usa lá o termo fascista. Muito pelo contrário, não houve em nenhum momento no governo anterior desrespeito a decisões judiciais, não houve perseguição de minorias, houve defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. A gente não viu o poder executivo censurando pessoas, então não vejo nada disso. Agora, ele, logicamente, faz uma retórica nesse clima aí polarizado para capitalizar politicamente. Também não vejo, Evandro, ele com toda essa energia para uma possível reeleição. Algo que me chama muita atenção hoje, analisando o comportamento do presidente, é diferente do presidente lá atrás, o que é natural, até porque tinha a novidade de estar no poder pela primeira, depois reeleito, a idade pesa, com certeza. Sim, claro. Ele era mais jovem. Então, eu não vejo mais aquela disposição. Às vezes, até me parece que ele está um pouco cansado, né? Um pouco aí, para usar um termo ruim, né, chulo, saco cheio um pouco de algumas questões, ele me passa isso algumas vezes. Piperno, eu vi que você se manifestou durante a fala aqui do Gani. Tem algo do qual você discorda? Algumas coisas, por exemplo, no caso de não ter havido
perseguição do executivo à liberdade de expressão, eu já citei aqui muitas vezes a questão do uso da Lei de Segurança Nacional contra opositores. Vários jornalistas, chargistas, inclusive, elas, todo dia tem uma charge do Aroeira, que eu acabo, inclusive, republicando no Twitter. Ele é muito cáustico. E ele, por exemplo, foi um daqueles que o governo passado tentou enquadrar na Lei de Segurança Nacional, que felizmente acabou caindo, né? Foi uma lei depois alterada. Mas o fato é que o presidente da República, além de se preocupar aí com essa possibilidade de tentar a reeleição, ele tem que entender, e o partido dele também, o PT também, que quase que tão importante quanto a eleição do presidente é buscar eleger uma base de apoio maior. Acho que estão aprendendo agora com esse atual governo, né, com esse atual momento, em que fica muito difícil um presidente com um Congresso que lhe é tão hostil. E por que isso acontece? Porque o partido dele, a base de apoio dele, se preparou mal para as eleições legislativas. Bom, a gente tem aqui conosco também o nosso comentarista Zé Maria, ou mais conhecido aqui no nosso estúdio, pelo nosso público como Di Maria, né, Zé? E infelizmente esse será seu nome a partir de agora. Espero que você se acostume com ele. Não há recurso e nem possibilidade de reversão dessa situação por aqui. Peço perdão por não dar essa liberdade para você, mas já está determinado. Combinado? É só uma troca. O meu apelido era Zé Maria de Balim, Zé de Balim, lá de Medina, porque meu pai tinha um apelido de Balim, eu herdei esse nome Balim muito bem. Até o seu... Vamos lá. Até seu crédito já está aparecendo, ó, de Maria. Ô Zé, eu quero que você avalie já então nessa sua chegada essa fala do presidente da República. Primeiro, falando sobre a possibilidade de uma reeleição, né? Mesmo chegando aí aos 80 anos. E segundo, usando também essa possibilidade para criticar os que estavam no poder antes dele. O que você enxerga desse movimento político todo? Pois é, o presidente Lula é um político por natureza, né? Sempre fez isso, a política sindical, uma política duríssima que a política sindical, era muito mais, e ele aprendeu a sempre fazer política e é considerado um político de natureza muito popular. Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem essa pegada muito popular. A gente vê hoje onde ele vai, até hoje, mesmo inelegível, todos vão atrás, enfim, os dois têm a mesma pegada. Mas o Lula tem ainda esta proximidade com os políticos tradicionais, porque ele negociou com os políticos tradicionais. Agora vamos falar aí sobre mandato. Eu acompanhei a Constituinte, eu cobri a Constituinte e vi de perto o debate sobre tamanho de mandato. O mandato no Brasil era de 6 anos. José Sarney foi eleito vice-presidente de Tancredo com mandato de 6 anos. Mas aí entrou um processo constituinte. E a Constituição ela é toda poderosa. Um processo nacional de constituinte, então é muito mais. Então, queria reduzir o mandato de Sarney a 4 anos. Ele lutou o tempo inteiro para manter 6 anos. E chegou-se a impressão de que ele estava tentando ganhar 2 anos. Porque a Constituinte colocou 2 anos de mandato. Mas, na verdade, ele negociou e perdeu 1 ano. O mandato do Sarney foi 5 anos. Ali ficou estabelecido que o mandato era de 4 anos, até o Fernando Henrique dar certo na economia, acabar com aquele monstro terrível que engoliu o Brasil, inflação, né, com plano cruzado. E aí o Mendonça Filho, um deputado de Pernambuco, que até hoje está na Câmara, decidiu apresentar a emenda da reeleição. Foi aprovada. Então, a partir dali, eu observei e considero que o mandato no Brasil é de 8 anos. Com esse, vamos dizer, pit stop aí de 4 anos, para a população dizer se quer que continue como prefeito, governador ou presidente da República ou não. Veja bem, se, Evandro, o presidente, o governador ou prefeito não se candidata à reeleição, ele diminui o tamanho do mandato dele. Ele passa a ficar menor e provoca uma instabilidade muito grande no próprio governo.
Porque os secretários começam a se candidatar, querendo ser maior do que o governador, a oposição vai em cima. Quando ele é candidato à reeleição, ele dá uma projeção maior, inclusive, de expectativa de poder. E se faz poder assim, demonstrando o poder ou expectativa de poder. Então, eu estou fazendo todo vamos dizer, essa divagação para dizer o seguinte: não se iludam, o mandato no Brasil é de 8 anos, com esse pit stop aí dos 4 anos de avaliação. Isso é muito interessante, Zé. É como se fosse uma manutenção do poder, né? Vai dando recados ali para todos entenderem. Olha, eu quero permanecer aqui, por isso permaneçam comigo e não se voltem contra mim. É como se houvesse um plebiscito depois de 4 anos, né? Para continuidade só para reafirmar. Ô, Gustavo Segre está de volta também, quero te ouvir. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos nossos colegas, nossa querida audiência. Estou voltando, Alan Gani vai preparar as malas que vou ocupar o meu lugar, tá? Não tem nenhuma possibilidade de negociação. Não é que você recandidatar a ocupar o espaço do lado do Piperno, esse lugar é meu. Pode esquecer, pode deixar, Segre. Ele já não vai nem ficar preocupado com isso, porque eu já comuniquei ele aqui que ele será retirado desta cadeira. Perfeito. Agora, em termos dessa questão de se candidatar à reeleição, concordo com Zé Maria, o candidato à reeleição natural é o próprio presidente da República, mas eu não gostei dessa fala para evitar a volta dos trogloditas. Essa questão não me parece amigável, sobretudo porque quando você está no poder, no caso do presidente Lula, é muito mais fácil para os eleitores avaliar o que ele fez. Qualquer outro candidato que venha da oposição será para avaliar o que ele fará, eventualmente. O candidato que seria o candidato quase que natural está inelegível, o Bolsonaro, que tem alguma coisa para mostrar de gestões anteriores. Então, qualquer um que participe das próximas eleições, não sendo Bolsonaro, é mais uma retórica. É dizer, ok, eu quero fazer isso. O governo já está mostrando que está fazendo. Mas me parece que aí não vai ser uma dependência de volta para evitar os trogloditas. É se manter porque o Lula gosta de estar no poder, tem um projeto de longo prazo. A dúvida é, primeiro, se tem saúde, como mencionou Piperno, e segundo, se a economia vai aguentar até aí, porque se continuar do jeito que está, eu acho que mesmo querendo a reeleição, vai ser muito difícil o presidente ter capacidade e condições de se reeleger se a economia não funciona bem. Bom, e tem um desafio grande também, né, que é a parte econômica, né? O governo precisa provar de alguma forma que ele está correndo atrás daquilo pelo qual ele é cobrado, que é o corte de gastos. Vocês têm praticamente o consenso aqui de que isso ainda não ficou muito bem manifestado, ou sequer haveria essa intenção. Esse é um tema que a gente vai trazer daqui a pouco para vocês, inclusive sobre as pressões que o ministro da Fazenda vem sofrendo, as divergências dele com outros ministros ali também do primeiro escalão, justamente por conta dessas medidas provisórias, dessas derrotas que vão acontecendo aqui e ali, que de alguma forma vão minando os planos do Ministério da Fazenda.